Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos novamente aqui diante do Senhor para desfrutarmos da palavra do Senhor. Nós estamos desfrutando o Evangelho de João, capítulo 15, um capítulo maravilhoso da Bíblia que fala a nós o que nós somos. Nesse capítulo 15, versículo 1, diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É um versículo que mostra algo muito importante, que o Senhor é a videira e o pai é o agricultor. Mas o que isso tem a ver conosco? No versículo 5, na primeira parte, diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Então, existe uma videira no universo, é uma videira verdadeira. O Senhor é a videira e nós somos os ramos. Se o Senhor está falando isso é verdade, isso também é uma realidade. É uma realidade que nós precisamos conhecer e desfrutar. E ao longo desse capítulo 15, as porções que nós já vimos, essa vai ser a quarta mensagem, nos mostra a importância do ramo estar na videira. Se o ramo permanece na videira, recebe a seiva da videira, recebe o alimento da videira, e ao receber o alimento da videira, produz fruto. Isso quer dizer que essa vida, que é a vida divina, flui até nós e se manifesta. E também nessa porção de João 15, nós vimos o Senhor falar algo muito importante, que nós devemos permanecer nele. No versículo 5 diz, na segunda parte: Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, o Senhor está mostrando um segredo para nós, que se nós quisermos fazer algo, nós temos que permanecer no Senhor. Se nós não permanecemos no Senhor, nada podemos fazer. E vimos também que se nós não permanecemos no Senhor, isso aqui está no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se nós não permanecemos no Senhor, o que vai acontecer conosco? Nós somos daí um ramo que não recebe a seiva. E um ramo que não recebe a seiva, seca. E essa é a razão porque muitas vezes nós nos sentimos secos interiormente. É porque nós não estamos vivendo na comunhão com o Senhor. Se nós vivemos na comunhão com o Senhor, orando, lendo a palavra e na comunhão com os irmãos, na comunhão do corpo, nós ficamos verdes e nós produzimos fruto. E ainda mais, no versículo 7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então, quando nós permanecermos no Senhor, a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, permanece em nós também. Quando nós permanecemos no Senhor, nós recebemos a palavra do Senhor. E aí, aqui fala, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Significa o quê? Isso significa que um ramo que permanece no Senhor, recebe a palavra do Senhor, conhece a vontade de Deus, e aí pede o quê? Qual a razão do ramo? É dar fruto. Ele vai pedir uma coisa: eu quero dar fruto. Correto? Então, essa é a razão da nossa vida. Qual é a razão da videira?
não é? Produzir fruto. Então o Senhor mostra aqui de uma maneira muito clara a importância de nós estarmos nele. E o fato de nós estarmos nele também nos leva a um outro ponto que é muito importante, que é o desfrute do amor de Deus. Nós já vimos no versículo 9, que diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quando ele diz, como o Pai me amou, isso quer dizer que o agricultor ama a videira. E quando ele diz, também eu vos amei, aqui mostra que a videira ama os ramos. E aqui diz, permanecei no meu amor. É tão importante permanecermos no Senhor, por quê? Porque nós permanecemos e desfrutamos do amor de Deus, que é um amor abundante, eterno, incondicional, sem limites. Mas, irmãos, nesses últimos meses, nós temos penetrado em João 15, e eu quero dar um testemunho. O meu desfrute dessa porção realmente trouxe algo novo para o meu viver pessoal. Tocando nessa realidade da videira, durante o dia, por várias vezes eu paro tudo, eu fecho meus olhos e eu digo, eu sou um ramo da videira. Eu volto para o meu espírito e eu digo, Senhor, obrigado, porque a sua seiva me supre. Tudo que eu necessito, Senhor, está em Ti. Algumas vezes tem alguma situação meio difícil. Daí me telefonam, fala de algum problema. Eu paro, eu fecho os olhos. Eu sou um ramo da videira. Obrigado, Senhor, porque eu posso desfrutar de todo o seu suprimento, de toda a sua palavra. E eu posso desfrutar do seu amor que não tem fim. Isso me dá muita força. Nós vamos ver que essa porção de João 15 confirma esse fato. E ontem também nós vimos que, pelo fato de nós desfrutarmos o amor do Senhor, nós também passamos a amar as pessoas. Isso está no versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui mostra para nós, se eu permaneço no amor do Senhor, o Senhor me enche com o amor dele, e com o amor dele eu consigo amar os irmãos. Amar os irmãos de que maneira? Como o Senhor nos ama, porque nós estamos amando com o amor dele. E isso é o fundamento do nosso relacionamento. Aqui nós temos registrado em João 15, como é o nosso relacionamento com o Senhor? É de um ramo na videira. E qual o relacionamento entre nós? Nós amamos uns aos outros como o Senhor nos ama. Então, nós amamos uns aos outros. Os ramos amam uns aos outros como a videira ama os ramos. Amém? Essa é a realidade orgânica que nos é mostrado. E ainda outra coisa muito importante é que nessa porção também nos é dito que o Senhor agora não nos considera somente como servos, mas nos considera como amigos. Amigos, ele diz assim, no versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor
não nos considera somente servos, Ele nos considera amigos. E Ele conta para nós tudo que o Pai fala a Ele. Nós não somos bem-aventurados? Nós temos a chance de conhecer aquilo que está no coração de Deus. É mérito nosso? Não é mérito nosso. Porque o versículo 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Dentre tantos milhões, bilhões de pessoas nessa terra, o Senhor nos escolheu. Nos escolheu para sermos ramos na videira. Nos escolheu para quê? Para conhecermos o propósito eterno de Deus. E aqui diz: eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, nós podemos ver que o Senhor aqui, Ele nos dá um mandamento. Mandamento significa o que Ele está mandando, entendeu? Ele está mandando uma coisa, que nós devemos amar uns aos outros. E agora nós vamos saber por que isso é tão importante, irmãos. Porque a partir do versículo 18, ele conta algo que é real e que nós também precisamos ver. O que o versículo 18 diz? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então, tudo isso que o Senhor falou antes é uma preparação, é para o nosso desfrute, é para nos capacitar, é para nos fortalecer. Por quê? Porque nós vivemos no mundo e o Senhor diz claramente: o mundo vos odeia. Aqui nós temos um grande contraste. Até aqui, o Senhor falou de amor. Essa é a esfera divina. Essa é a esfera da vida da igreja, amor. E qual é a esfera do mundo? Ódio. O mundo vos odeia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Por que o mundo nos odeia? Porque o mundo odeia o Senhor. Essa é a razão. Amados irmãos, amadas irmãs, você crê que o mundo ama você? O mundo tem muita coisa para oferecer ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Mas por que o mundo tem muita coisa para oferecer a você? É porque ama você? É porque odeia você, odeia a mim. Porque o que o mundo tem para nos oferecer não nos traz vida. Quem nos ama é o Senhor. E o amor do Senhor, ele diz, é dar vida, não é isso? Ele dá vida pelos seus amigos. O amor do Senhor traz vida. O mundo não nos ama. O Senhor nos ama. O mundo nos odeia. O Senhor estava preparando os discípulos. É fácil suportar o ódio do mundo? É fácil? Não é fácil se estivermos sozinhos. Mas se nós vivemos no ambiente de amar uns aos outros, nós suportamos o ódio do mundo. Os irmãos estão compreendendo? Você pode ver como é importante a vida da igreja. A vida da igreja nos fortalece. Se eu sei que eu devo permanecer no Senhor, permanecendo no Senhor, a vida do Senhor me enche, me satura.
Se eu permaneço no Senhor, o amor do Senhor toma conta do meu ser, eu consigo suportar e vencer o ódio do mundo. O Senhor estava preparando os discípulos, não é isso? Era a última noite com eles. E o Senhor deixou bem claro, o mundo odeia vocês. Por quê? Porque o mundo, antes de odiar vocês, me odiou em primeiro lugar. Ele estava preparando os discípulos para o que viria. Naquela noite, os discípulos iriam começar a ver o que era perseguição. Então, aqui diz: se o mundo vos odeia, sabei que. É algo que nós precisamos saber. Quando o Senhor estava no mundo com os discípulos, a perseguição ia para o Senhor. O ataque era direto para o Senhor. O ataque não era direto para os discípulos. Mas agora o Senhor estava partindo. E o Senhor estava falando, agora vocês vão começar a sentir a perseguição. E essa foi a experiência dos discípulos. Por quê? Porque todos esses discípulos, exceto João, morreram mártires. Foram mortos. Eles recuaram? Não. Permaneceram firmes e fiéis ao Senhor? Sim. Por quê? Porque permaneceram na videira. Irmãos, esse é o nosso caminho. Você olha a importância de nós amarmos uns aos outros? Nós não estamos aqui para brigar uns com os outros. É isso que o inimigo quer fazer, que a gente brigue uns com os outros. Nós estamos aqui para amarmos uns aos outros. Você sabe, quando você ama um irmão, você está fortalecendo esse irmão para vencer o mundo. O seu amor para o irmão, para a irmã, é muito importante. O mundo, o Senhor diz, vocês têm que saber que o mundo vos odeia. E o versículo 19 diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aqui, essa palavra é uma palavra muito forte. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Amado irmão, amada irmã, você quer ser amado pelo mundo? Se você é amado pelo mundo, quer dizer que você ainda é do mundo. Aqui diz, todavia não sois do mundo. Isso aqui é algo que eu preciso ver e que eu preciso saber. Eu não sou do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. O Senhor nos tirou desse mundo, nos chamou desse mundo. Agora nós somos do Senhor. Nós éramos do mundo, mas agora nós somos do Senhor. Por isso o mundo vos odeia. Sabe, quando a gente vê que o mundo nos odeia, isso é encorajamento, porque é uma prova de que nós somos do Senhor. Você é odiado pelo mundo, você tem que ficar alegre, não tem que ficar triste, não. Não tem que ficar triste. Eu me lembro,
Sempre quando eu estava com meus colegas de faculdade, ou mesmo depois, quando estava tomando conta das empresas, estava com os empresários, viajávamos. Muitas vezes eles estavam numa rodinha conversando algo, e quando eu chegava, eles disseram, vamos mudar de conversa que o Miguel chegou. E eu ficava alegre com isso. Eu não dizia para eles, não, continua falando, porque eles viam que eu era diferente. Eles combinavam para sair, nunca me convidavam, glória a Deus. Por quê? Iam sair fazer bobagem. É isso aí, nós somos do Senhor. Nós somos diferentes. E olha só, então quando ocorre isso aí, não, isso não é para você, você tem que ficar alegre. Seus colegas na escola, chegou ele, fique alegre. Isso é sinal de que as pessoas percebem, você não é dos nossos. E nós fazemos questão que os do mundo digam, você não é dos nossos. Os irmãos compreendem? E aqui, olha o que diz o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós não somos maiores que o Senhor. Nós somos os seguidores do Cordeiro. Nós somos do Senhor. Se o mundo odiou o Senhor, o mundo irá nos odiar. Se o mundo perseguiu o Senhor, o mundo irá nos perseguir. Por quê? Porque os nossos valores são diferentes. Os nossos objetivos são diferentes. A maneira de nós vermos as coisas são diferentes. E o versículo 21 diz: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Por que o mundo perseguiu o Senhor e nos persegue? Porque nós levamos o nome do Senhor. Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo sempre vai atacar aqueles que representam a Deus, aqueles que expressam Deus. Isso é problema? Não é. Por quê? Porque nós vivemos e ganhamos força numa esfera de amor, que é a vida da igreja. Porque nós vivemos num ambiente onde amamos uns aos outros. E do Senhor ganhamos força para enfrentar esse mundo que nos odeia. Nós fazemos questão de não pertencer ao mundo, porque o mundo é contra Deus. O mundo não conhece o Senhor. Olha só agora o que diz o versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. O mundo não conhecia a Deus. Tudo bem. O Senhor diz, é porque ninguém tinha falado antes, não é isso? Eles não sabiam. Estavam na ignorância. Mas o Senhor diz assim, se eu não viera,
nem lhes houvera falado, o pecado não teriam. Em outras palavras, agora eu falei, e eles tinham que aceitar. E aqui diz, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por quê? Porque agora já não estão mais na ignorância. E aqui tem um princípio muito importante. Quanto mais conhecemos da palavra do Senhor, mais nós amamos o Senhor, mais nós reagimos positivamente à palavra do Senhor. Agora, se nós conhecermos mais o Senhor e nós rejeitarmos, o pecado está em nós. Porque agora já não podemos falar, eu não sabia. Antes podíamos falar, eu não sabia. Agora já não podemos mais falar. Então talvez você diga assim, então eu não quero mais saber, porque daí eu fico mais na ignorância, daí eu não vou ter mais pecado. Mas daí você não vai desfrutar tanto de Deus quanto você poderia, entendeu? Significa que ainda está agarrado ao mundo. Eu já tive comunhão com alguns irmãos e irmãs, estava apresentando certos problemas da vida deles. Eu falei para eles, irmão ou irmã, ore sobre isso. Ele, não quero orar. Por que você não quer orar? Porque eu sei que se eu orar, Deus vai falar para mim, não. Então eu prefiro não orar, pelo menos eu não ouvi o não, mas ele já está sabendo. Não adianta fugir. Olha só, então aqui diz, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. E aí os versículos 23 e 24, que é bom nós também darmos atenção. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Quer dizer que quem odeia o Senhor, odeia a Deus. Olha só o versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Esse versículo 24 é um complemento do versículo 22. Olha só o que 22 diz. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. E o versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Aqui então nós temos dois pontos importantes. O Senhor falou e o Senhor fez obras que nenhum outro fez. Então, no que diz respeito ao falar, é uma questão de ouvir. Mas naquilo que Deus fez, que o Senhor fez, é uma questão de ver. Então, visto e ouvido. O Senhor não somente falou, o Senhor fez. Fez algo que as pessoas podem ver. Mas o que acontece aqui? Nós temos aqueles que ouviram e não creram, e aqueles que viram e não creram. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos dar uma olhada nas nossas vidas. Vamos ver qual é a nossa condição. Na sua vida, você já ouviu ou não o Senhor falar? Já. Não é? Muitas vezes na sua vida você ouviu. Na sua vida, você também já viu algo muito especial que Deus fez?
alguns milagres, né? No seu viver, numa situação, numa outra situação, você viu Deus responder a sua oração e você fez, e viu que Deus fez. É ou não é verdade? Todos nós temos experiências assim. Mas eu quero dizer uma coisa, amado irmão, amada irmã, hoje como está a sua fé? Sua fé está ali parada ou sua fé aumentou? A maneira como nós vivemos é condizente com o que o Senhor já falou conosco, é condizente com tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas ou não? Aqui fala de conhecer o Senhor. O Senhor falou e fez. Não somente naquela época, nas nossas vidas. E hoje você crê ou não crê na palavra do Senhor? Crê ou não crê que o Senhor está voltando? Crê ou não crê que você tem que se preparar para a volta do Senhor? Mas o mundo, olha só. Versículo 23, quem me odeia, odeia também a meu Pai. 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Ele estava odiando o Senhor. Que mal o Senhor fez àquelas pessoas. Quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez mal às pessoas. Mas por que as pessoas odiavam? Porque esse sistema do mundo é maligno. E ele foi odiado principalmente por aqueles religiosos. Porque o Senhor estava indo contra todo aquele esquema, todo aquele sistema. O Senhor tinha vindo para salvar. Eles não queriam o Senhor, eles queriam aquele sistema. E hoje, nós queremos ou não que o Senhor nos salve dia a dia? Ou nós estamos acostumados a viver dentro de um sistema? Ah, não, se o Senhor fizer aquilo, vai estragar tudo o que eu planejei. Nós vivemos para o que nós planejamos ou nós vivemos para o que Deus planeja? Olha só, Salmo 69, versículo 4. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. Os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei. Salmo 35, 19. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Aqui mostra de uma maneira muito clara, o mundo odeia Deus sem razão e sem causa. E quer nos levar também. Claro, nós não vamos odiar Deus, mas a maneira do mundo a nos influenciar é nós não darmos valor para Deus. Então o Senhor está garantindo uma coisa: nós vamos ser perseguidos por causa dele. E pode se preparar, irmãos, isso é o que vem pela frente. O mundo tirou toda a referência da Bíblia, da palavra de Deus, e se hoje alguma coisa está claro na Bíblia que Deus condena, e o mundo hoje aprova, eles vão perguntar para você: você condena ou aprova? E se nós quisermos ser politicamente corretos, entre aspas,
nós vamos falar, eu aprovo, então estarei indo contra Deus. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 14 a 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Você pode ser injuriado, perseguido pelo mundo, mas o Espírito que o fortalece é o Espírito da glória e é de Deus. Então não devemos ter medo da perseguição. Devemos ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Versículo 15 de 1 Pedro 4. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Então aqui nos mostra, existe um tipo de sofrimento que é de um assassino, ladrão, malfeitor, ou quem fica se intrometendo no negócio dos outros. Ele disse, não sofra por causa disso aí não. Porque esse tipo de sofrimento é sofrimento devido e que você mesmo está procurando. Olha o 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E daí, em João 15, 25, o Senhor explica, não é? Que essa questão do mundo odiar a Ele e ao Pai, isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Eu já li aquelas porções, né, de Salmo. Agora, vem algo maravilhoso, que são os versículos 26 e 27, que são os versículos finais de João 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então o Senhor está falando uma coisa. Você vê, ele estava falando de permanecer na videira, não é isso? Para dar fruto no amor, na palavra, todo aquele ambiente maravilhoso. E o Senhor diz, eu vou embora e vocês vão enfrentar um mundo cruel, um mundo que vai odiá-los, que não irá receber, porque odiaram a mim. Lembre-se, quando o mundo está odiando a você, é porque você representa o Senhor, porque você manifesta o Senhor. E é sem motivo. Mas aqui diz, eu vou, mas vocês vão receber o Consolador. Vocês vão receber o Espírito. E esse Espírito que eu vou enviar da parte do Pai é o Espírito da verdade. Esse Espírito vai dar testemunho de mim. Esse é um Espírito que gera testemunho em nossas vidas. Por isso que no versículo 27 diz, vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Em outras palavras, se eu permaneço na videira, eu vou testemunhar a pessoa do Senhor. Eu vou expressar a pessoa do Senhor. Então, Atos 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Em toda essa situação de ódio e perseguição, nós temos o Espírito. Esse Espírito que nos sustenta, esse Espírito que nos capacita, principalmente esse Espírito que nos torna testemunhas. Porque Atos 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito,
e sereis minhas testemunhas. Isso quer dizer que nesse ambiente de perseguição, de ódio, nós vamos expressar o amor. Nós vamos expressar o Senhor. É no meio dessa adversidade, de todas as coisas indo contra nós, que nós vamos ter a oportunidade de testemunhar o Senhor. Então, nós podemos ver, no início de João 15 até a metade, está cheio de vida e amor. Daí vem uma porção desse mundo, cheio de ódio e de morte. Mas nesse ambiente cheio de ódio e morte, nós estamos aqui para dar um testemunho de amor e de vida. E como é que João 15 termina? Você é uma testemunha da videira. Por meio de você, as pessoas conhecerão essa videira verdadeira. E aqui diz, vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Esse estar com o Senhor desde um princípio é porque eles viveram com o Senhor. Mas hoje, aplicando isso para nós podemos ver a importância da nossa experiência de permanecer com o Senhor na oração, na comunhão, na palavra. De manhã, eu tenho meu momento com o Senhor, na leitura da palavra, meu momento de comunhão com o Senhor em oração. Se alguém pergunta para mim onde você estava, eu vou dizer, eu estava com o Senhor. Não é? É isso que nós vamos falar para as pessoas. Onde você estava nessa manhã? Eu estava com o Senhor. E o resultado é, se eu estive com o Senhor, o resultado é que eu serei testemunha. E durante o meu viver no dia inteiro, eu vou dar testemunho do Senhor. Essa é a história da videira. E essa é a nossa experiência da videira. Amém? Todos nós juntos, amados irmãos, amadas irmãs, damos o testemunho que existe uma videira verdadeira nesse universo. Nós somos os ramos. Vivemos uma vida de amor, de comunhão do Senhor e da palavra. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém.